Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, você que assistiu nossos últimos vídeos, inclusive eles tiveram um alcance péssimo e dependendo do assunto ele fica mais restringido, o alcance é limitado muito mais do que normalmente é. E infelizmente também as pessoas preferem sempre assuntos menos relevantes. A gente sempre procura aqui, né, qualquer assunto que a gente faz, nós sempre mostramos o lado oculto, a coisa que as pessoas não estão percebendo. Mas é fato que alguns assuntos são mais importantes do que os outros. O público em geral ele não dá relevância, claro que também com a contribuição da própria plataforma que restringe o alcance desses vídeos com temas tidos como os mais polêmicos. Enfim, há também um interesse maior da população em assuntos mais fúteis, como mendigo, né? Como Anitta tatuando o retentor de válvula, esse tipo de coisa chama mais a atenção das pessoas. Mas nós fizemos um vídeo sobre a Disney mostrando que 50% dos personagens, veja que não é brincadeira, não estão criando novos personagens para isso, mas vão pegar os que já existem, mudar a história deles e transformar eles em militantes da causa colorida. Nós fizemos um vídeo, nem vou citar aqui, né, para que esse vídeo também não seja restringido, mas nós falamos que a Disney deu esse passo aí, contrariando, né, os pais das crianças que não concordam, não querem as suas crianças sendo incentivadas a essas coisas. Criança tem que brincar, mas eles estão fazendo isso. E aí o nosso irmão Jair Vieira manda um vídeo, que é uma ficção, tá certo? Não é real, mas é justamente na ficção que grandes verdades são ditas. Eu vou exibir aqui para você. Vou colocar aquele fogo por trás, porque você sabe que tem direitos autorais e a gente não pode exibir. Mas eu quero que você analise e me diga se é apenas ficção mesmo, ou se tem tudo a ver com a realidade que a gente vive hoje, com a forçação de barra que a gente falou no vídeo da Disney, querendo educar de todas as maneiras, assumir o controle da educação dos nossos filhos. Vamos ver juntos aqui. Eu já te disse, companheiro, e estamos tranquilos com relação a isso. Eu diria que 90% da educação está totalmente no nosso controle. Resta uma única minoria, que coincidentemente são cristãos que fazem apenas barulho. Mas eles se calam. Afinal, 7 a cada 10 cristãos que entram para dentro do nosso sistema de educação, nossas excelentes universidades, acabam no final das contas passando pelo nosso lado. Quando eu olho, sinto muito orgulho. Devo confessar para você uma coisa. Fizemos um excelente trabalho. Já não há quase mais nenhum professor de oposição. Estão quase todos do nosso lado, cumprindo a missão, lutando pela causa, defendendo o sistema. Eu deixei eles muito bem treinados. Estão oprimindo os que discordam e aplaudindo os que concordam. Você acha mesmo que esses cristãos bananas vão querer virar chacota defendendo seus ideais? São jovens, bobos, precisam fazer parte do grupo para se sentirem valorizados. Essas atitudes dos professores de disseminar as nossas ideologias e oprimir quem se opõe são seguidas pelos alunos. Hoje, os próprios colegas de turma cancelam uns aos outros. Conseguimos colocar significado em coisas que não têm. Simplificamos em poucas palavras para serem mais fáceis de serem repetidas. Ao fazerem isso, nossos fantoches criam ambiência. Sim, claro. Isso é fundamental para que possamos criar o senso comum, pois todo cristão, ele é tanto retrógrado quanto ultrapassado, assim como também careta. Aqueles que se opõem, nós colocamos no paredão, literalmente. Por exemplo, falou que não concorda com o movimento LGBT, a gente já taxa como homofóbico. Porque dessa forma, todo o restante esquece que se trata de uma pessoa. Fazem o que tiverem que fazer simplesmente para acabar com o infeliz. Às vezes a pessoa nem é homofóbica, mas é mais fácil atacar um homofóbico do que o João, por exemplo. E eu confesso uma coisa, eu estou muito surpreso. Surpreso com o trabalho que temos feito e com o número de pessoas que têm nos ouvido cegamente. Muitos pais nem percebem o que está acontecendo. Deixam seus filhos sozinhos nessa batalha e é justamente por isso que ela precisa ser silenciosa, invisível. É claro que existem os cristãos que não aceitam, mas não se preocupe com eles não. São oprimidos, morrem de medo do coletivo, de falar alguma coisa e ser taxado de careta. São uns bananas. Só ouvir verdade, meus irmãos. Fica até difícil da gente destacar aqui um ponto para começar, porque é muita verdade dita de uma vez só. Vamos começar pelo grau de importância que é essa cristandade de hoje em dia, onde as pessoas dizem, você não pode julgar, você está julgando o próximo. Lembre do que Cristo disse, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Isso foi distorcido, isso foi tirado de contexto
para que as pessoas não critiquem as coisas erradas que acontecem bem debaixo do nariz delas. Na minha análise, meus irmãos, eu vejo aquilo ali como o pessoal, o povo, querendo ser juiz. Eles estavam tomando o lugar de Deus e iriam tirar a vida daquela pessoa que pecou. Mas todos eles também pecaram e estavam sendo hipócritas. Então Jesus usa a sua sabedoria para escancarar isso para todos eles. Uma maneira inteligente de pará-los que só podia vir mesmo da sabedoria do próprio Deus. Mas isso hoje é tirado de contexto e usado para qualquer coisa. Agora mesmo nós tivemos uma grande decepção, né, com o cabo Daciolo, que traiu seu próprio trabalho, sua própria história. Diz que fala com Deus, que está escutando Deus, que está fazendo o que ele mandou, e fica se contradizendo o tempo todo, escandalizando a palavra e usando ela para se promover. Sempre foi assim, nós é que não percebíamos, demos um voto de confiança, olhamos com bons olhos o trabalho dele. Mas a grande verdade é que ele sempre teve esse viés mesmo. Nós é que fomos ingênuos. E está lá junto com o Ciro, pensando unicamente em se eleger. E ainda fazendo isso usando o santo nome de Deus. É como o Dr. Enéas disse, meus irmãos. A pessoa fracassa completamente em sua profissão e ela vê na política um refúgio, uma maneira de se dar bem. E é isso que está sendo feito hoje. E sempre que alguém critica, eu lendo lá os próprios comentários, as pessoas dizendo isso. Não, mas quem é você para estar julgando o cara? Ora, ninguém está julgando ninguém. Quem julga é o juiz, né? Que aplica a sentença. Nós não estamos fazendo como aquele povo que estava cada um com uma pedra na mão para atirar naquela pessoa e tirar a vida. Não era em sentido figurado, era literal. Agora, você dizer, olha, o errado, é o dever de todo cristão. É muito diferente de você ser o juiz, de aplicar a pena. Olha, você está errado e eu vou aplicar a pena. No caso, vou apedrejar. Não, ninguém está fazendo isso. Não há espaço para isso. Agora, o que é errado, todos nós temos obrigação de dizer e não fazer parte dessas coisas. Então esse novo tipo de cristão hipócrita, que não só não repudia o pecado como faz parte dele e até apoia, e ainda usando essa desculpinha, é o mais que se vê hoje. E é por isso que a gente se encontra tão enfraquecido. Você veja que a maioria é cristã, mas não se fazem ouvir. Muito pelo contrário, compactuam com o pecado. Aprovam. E quando aparece um com mais coragem do que ele usa para repudiar. Ele usa essa passagem bíblica para repudiar. Olha, não julga não, tá? Enquanto a pessoa só está fazendo uma crítica e mostrando a realidade. O outro ponto a se destacar, no meio de tantos, é a educação dos nossos filhos. Os pais pensam que, meu filho está assistindo um desenho ali, por exemplo a Disney, né? Que desde há muito tempo é como se fosse um artigo de luxo para a criança. Olha, eu dei algo da Disney a meu filho. Você deu o melhor que podia. Mas há muito tempo a Disney, na verdade, nunca foi. Basta ver a história do seu fundador. Não sei se esse vídeo ainda está no ar, mas nós fizemos a história dele. Boa pessoa não era. E os seus personagens sempre agiram de forma subliminar, jogando maldição e colocando ideias erradas na cabeça das crianças. Mas era feito de forma subliminar, nem todas percebiam. O que acabava ficando em destaque era os personagens, as brincadeiras, até muitas vezes a inocência. Mas sempre tinha uma mensagem aqui ou ali subliminar. Nós já mostramos aqui em vários vídeos também, analisando essas mensagens subliminares das Disney. Não são poucas, são várias. No começo eles ridicularizavam, diziam que isso não existia. Depois que começou a aparecer as redes sociais e as pessoas pausavam os filmes deles e tiravam os frames bem rápido que passava ali, né, com os editores de vídeo, que isso foi possível ser feito. Aí eles diziam, não, nós não temos conhecimento disso, é alguém frustrado que está ganhando pouco. A desculpa oficial, caso você não saiba, é essa. Eles dizem que os desenhistas, né, às vezes estão mal pagos, não estão satisfeitos com o seu salário e faz aquilo em forma de protesto. E você sabe muito bem que ninguém vai se queimar com uma grande empresa como essa a troco de nada. Muito pelo contrário, aquilo ali é mandado por eles mesmos. Tem inclusive um contexto dentro da própria história para que aquilo ali tenha legitimidade. E nós já alertávamos isso aqui há muito tempo. Aí começou todo mundo a fazer brincadeira. Lembra daquele Illuminati confirmado? Aquelas brincadeiras começou pelo mundo todo, debochando e ridicularizando os fatos. Nunca foram teorias conspiratórias, eram fatos. Então dessa maneira, com esse pensamento gadoso da maioria da população, eles não só não pararam de fazer, como começaram a colocar explicitamente. E daí você coloca a sua criança para assistir uma coisa dessa e ela está sendo doutrinada. Você forma um inimigo dentro de casa. O resultado está aí, né? Hoje você tem a sociedade mais jovem, mais fraca do que a anterior, menos inteligente, cedido por especialistas, amedrontados e muito mais desrespeitosa. Mérito esse da grande mídia e sua programação.
que tem esse nome justamente porque programa quem está assistindo. O outro ponto também importantíssimo a destacar, e a gente encerra por aqui porque tem muitas coisas para se falar aqui, mas eu destaco o outro ponto que ele fala, é que isso é uma luta silenciosa. É uma luta silenciosa. O inimigo, eu já disse a vocês, ele não é declarado. Antigamente, quando existiam inclusive as tretas mundiais, tudo era declarado, você sabia quem era quem, o que cada um defendia. Hoje não. À medida que o tempo vai passando, eles vão se aperfeiçoando na maldade. Hoje aquele que está com a mão no seu ombro, está com a mão nas costas, se escondendo uma faca, para empurrar no seu peito assim que você der a brecha. É assim que as coisas são feitas hoje. E isso só é possível, meus irmãos, pela negação dos fatos. Enquanto assuntos como esses foram tidos como sensacionalismo, teorias e etc, tudo isso que eles taxam, as pessoas não se conscientizam do que realmente está acontecendo, vão aceitando essas novas doutrinas que não vêm de outro lugar a não ser do próprio inferno, acredita a pessoa ou não. Essas entidades malignas existem. Jesus Cristo passou boa parte do seu tempo as expulsando das pessoas. Agora veja, você hoje concorda que o povo está muito pior do que daquela época e essas entidades já estavam ao lado das pessoas? Imagine agora o aumento da maldade. É óbvio que essas coisas estão aí, continuam influenciando, continuam dando as dicas, avançando na sua agenda dia após dia. Eles não descansam, querem destruir o homem que é a imagem e a semelhança de Deus. E para isso é preciso corrompê-lo. Então, meus irmãos, quando você vê outras pessoas dizendo, olha, não julga não, lembra essa pessoa que você não está julgando, você não tem uma pena para aplicar, você simplesmente está seguindo a doutrina. Nada mais que isso, que nos diz o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. É simples assim. Agora, se a pessoa se acha acima de qualquer crítica, aí é problema dela. Eu repito, se a pessoa estivesse fazendo um julgamento, ela estaria com a pena para aplicar, e não é o nosso caso. Então, meus irmãos, eu peço que você passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas. Eu vou encerrar ele por aqui para não ficar muito longo, mas a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e seguimos juntos.